Filho, quando você quer tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, tenha certeza de que o diabo vai encher de gente ao teu redor para te atrapalhar. Tenha certeza de que o diabo vai criar todas as condições e circunstâncias para desviar o teu foco, para dizer de que você é indigno, de que você não merece, de que você está fazendo bobagem. E pelo amor de Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ame as pessoas, independente do que elas pensam. As eleições vêm e vão. A família continua. Os amigos continuam. Nós podemos pensar de maneira diferente, isso não nos faz inimigos. É tempo da gente levantar a bandeira branca e fazer as pazes. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Fecha parênteses. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no segundo evangelho do Novo Testamento, a carta de Marcos, o evangelho de Marcos, aliás. Marcos capítulo 10. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, Jesus estabeleceu um ministério curto e profundo. Nós falamos muito sobre Jesus, conhecemos pouco de Jesus. Vivemos menos ainda o pouco que conhecemos. Temos pouco conhecimento, e o pouco que temos se limita a um mundo de teoria. Pouca coisa disso é prática. Eu sou cristão de nascimento. E eu creio que praticamente todos nós aqui somos cristãos de nascimento, sim ou não? Temos backgrounds diferentes em culturas familiares, culturas religiosas, mas somos cristãos. Poucos de nós viemos de família muçulmana, de família judaica real. Poucos de nós viemos de famílias que não creem em Deus, de origem do ateísmo ou de religiões pagãs. Eu quero crer que a maioria de nós que estamos aqui dentro e de nós dessa multidão de gente que nos assiste pelos canais de transmissão, nós somos de origem cristã. A tal ponto de que a nossa pregação, o nosso estilo de apresentação, ela é feita para cristão. Nós temos dificuldade de abordar a Bíblia, falar sobre Deus, abordar Jesus Cristo para um muçulmano, para um budista, para um hinduísta. A gente não tem muita facilidade para isso. E quando nos deparamos com pessoas assim, a gente não sabe direito o que falar, como falar. E apesar de sermos cristãos de nascimento, me assusta a superficialidade com que conhecemos Jesus.
E apesar de conhecermos tão pouco sobre a razão da nossa vida, o pouco que conhecemos ainda não vivemos e não praticamos. É um mundo muito de teoria. E eu digo isso por mim, cristão de nascimento, pastor há 30 anos, completando agora 31 anos. E eu ainda me espanto com algumas coisas que eu encontro na Bíblia. E quando a gente vai lendo a Bíblia e percebendo o que é a vida cristã, o que é a vida religiosa, como são as coisas e o que são as coisas que Deus espera de nós, eu vou percebendo o quão mergulhado nós estamos nas nossas tradições e o quão raso nós somos na palavra de Deus. Nós gastamos muito tempo, muita energia, brigando pelas nossas tradições. E pouco tempo aqui, na palavra do Senhor. Eu tenho lido e estudado o Evangelho de João. E eu já falei isso algumas vezes para você. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, eu sei que é estranho falar isso dentro de uma igreja. Não diga isso para mim, mas se você não tem esse hábito, reconheça isso para você em primeiro lugar. Se você consegue assistir seriados da Netflix por 3, 4 horas seguidas, mas não consegue gastar 20, 30 minutos lendo a Bíblia, você já sabe que alguma coisa não está boa. Se você consegue assistir a novela das 7, das 8 e das 9, mas não consegue gastar 30, 40 minutos, 1 hora lendo a Bíblia, você já sabe que a coisa está muito feia. Então não diga isso para mim, diga isso para você. Faça uma autoanálise. E os hábitos são adquiridos, os hábitos são formados. Então apenas pegue o Evangelho de João e leia o Evangelho de João. Não tenha pressa para sair do Evangelho de João. Quando você acabar de ler o Evangelho de João, não coloque prazo, não coloque data, não coloque metas. Não defina, eu vou ler 1 capítulo por dia. A Bíblia não tem capítulos, por favor. Os capítulos e versículos foram colocados depois para facilitar um pouquinho o estudo teológico, mas eles podem atrapalhar e muito o estudo da Bíblia. Porque não foram escritos por capítulos. Os livros apenas foram escritos. Então pegue o Evangelho de João e comece a ler. Leia com gosto, leia com vontade. Leia em uma versão bíblica que você consiga entender, mesmo que essa não seja a melhor tradução da Bíblia. Pegue uma versão moderna, contemporânea, a Bíblia Mensagem, a nova versão transformadora, a nova versão internacional. Leia, apenas leia. Leia com calma, leia. Leia entendendo o que você está lendo, leia. E quando você acabar de ler o Evangelho de João,
Leia ele de novo. E quando você acabar de ler a segunda vez, aí sim, agora você pega e lê ele de novo. E depois que você ler o Evangelho de João 3 vezes, aí a minha sugestão é que você leia ele de novo. Talvez pela quarta vez agora você troque a versão da Bíblia. Porque agora você já sabe bem como diz naquela primeira versão que você estava lendo. E agora que você trocou a versão da Bíblia, talvez agora você comece a ler na Almeida, revista e atualizada. Você vai ver numa linguagem mais tradicional um pouquinho, vai comparar um pouco com o que você estava lendo lá. E você vai começar a entender o que está ali. E depois que você acabar de ler pela quarta vez, comparando um pouco essas versões, eu acho que agora você está preparado para ler o Evangelho de João e finalmente começar a entender. Então leia ele de novo. Não tenha pressa de sair dele, até que esse Evangelho exploda na sua cabeça. Enquanto ele não explodir dentro de você, não adianta você seguir em frente. Se você não entendeu nem o Evangelho de João, você vai ler o resto, você vai continuar sem entender nada. E o dia que o Evangelho de João explodiu dentro de você, aí você me pergunta o que você vai fazer depois. E eu te conto. E por que eu estou falando do Evangelho de João? Porque João não fala muito dos milagres de Jesus. Ele narra alguns. João traz sermões de Jesus. E praticamente todos os sermões que Jesus pregou, quando Jesus terminou os sermões, os líderes religiosos estavam com pedras na mão para matar Jesus. Jesus pregava o que estava na palavra. E os líderes religiosos, baseados nas suas tradições, queriam apedrejar Jesus. A palavra da vida, a tradição pode matar. Não que toda tradição seja errada. Se a tradição é baseada na palavra, está tudo certo. Mas nós precisamos mergulhar mais na palavra. Marcos é um evangelho muito curto. Marcos é um evangelho de bolso. Ele não narra todos os episódios da vida de Jesus, e mesmo os episódios que ele narra de maneira até um pouco simplificada. Jesus viveu um ministério curto na terra. Nós precisamos lembrar que Jesus morreu aos 33 anos de idade. Jovem. Mas ele iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Então Jesus viveu um ministério de 3 anos apenas. E aqui em Marcos capítulo 10, ele conta quando Jesus estava terminando a sua última viagem pela Galileia e vindo para Jerusalém pela última vez. Jesus sabia plenamente que ele entraria em Jerusalém
e não sairia vivo dali. Mas a caminho de Jerusalém, diz o Evangelho, aqui no verso 46, que eles foram para onde? Para a histórica cidade de Jericó. Jericó não ficava muito longe de Jerusalém. Jericó foi a última parada que Jesus fez antes de chorar por Jerusalém. E quando ele estava chegando em Jerusalém, estava chegando em Jericó, e junto com os seus discípulos, e também com uma numerosa multidão, um homem cego e mendigo. A Bíblia dá as duas características desse homem: cego, mendigo. Jesus vinha de uma jornada onde Jesus lidou e trabalhou com pessoas indignas. Jesus vinha de uma jornada onde Jesus tocou na imundície e na impureza. Jesus havia visitado um endemoniado que vivia no meio dos sepulcros. Jesus havia sido tocado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E Jesus havia ressuscitado uma menina que estava morta. Todas estas coisas tornavam os judeus impuros. Mas Jesus era tão limpo, tão santo, tão puro, que ao invés dessas coisas torná-lo impuro, Ele tornava estas coisas puras. Você percebe a profundidade das lições que havia na vida de Jesus e o quanto eu preciso mergulhar nelas para entender aonde Jesus quer chegar na minha vida? Quando é que você se sentiu impuro na sua vida? Quando é que você se sentiu sujo, imundo, pecador? Quando foi que o diabo cochichou no seu ouvido que você era tão sujo, tão imundo, que não tinha mais solução para você? Quando foi que o diabo convenceu você a fugir de Deus, dizendo que o seu caso não tem mais solução? Cada um daqueles casos que Jesus havia resolvido, eles traziam a mensagem fundamental para todo aquele povo da Galileia, para todo aquele povo da Judeia, para todas as nações dos filhos de Deus, que não existe causa perdida para o Senhor. Amém? O seu amém tem que ser mais forte, filho. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que não existe causa perdida para o Senhor, isso inclui a mim e a você. Amém? E agora Jesus vem passando, aquela multidão vem seguindo Jesus. Eu já falei sobre a multidão aqui. A multidão é só a multidão. A multidão, ela só caminha sem saber o que está fazendo ali. Há uma multidão de pessoas no mundo hoje que se declaram cristãos e não sabem o que estão dizendo. Há uma
uma multidão de pessoas que lotam as igrejas todas as semanas e não sabem o que estão fazendo. Há uma multidão de pessoas que se manifestam nas redes sociais. E pelo amor de Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ame as pessoas, independente do que elas pensam. As eleições vêm e vão. A família continua. Os amigos continuam. Nós podemos pensar de maneira diferente, isso não nos faz inimigos. É tempo da gente levantar a bandeira branca e fazer as pazes. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Fecha parênteses. Essas multidões se atropelam de um lado para o outro. Quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, havia uma multidão que atropelava Jesus. A ponto de, quando Jesus perguntou, quem me tocou? Pedro falou, Senhor, como quem te tocou? A multidão te tocou. E Jesus falou, não, Pedro, você não entendeu. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu? Por que a multidão tocava em Jesus e nada acontecia? Aquela mulher tocou em Jesus e saiu poder. Você entende o que é estar no meio de uma multidão aqui dentro da igreja e ter propósito daquilo que você veio fazer hoje? Filho, você não pode ser um no meio da multidão. Jesus não olha para você como um número. Jesus olha para você como um indivíduo, como uma pessoa. Ele conhece a sua vida, Ele conhece cada detalhe de você, Ele conhece detalhes de você que você não imagina. Quer você tenha nascido aqui dentro, quer você esteja aqui pela primeira vez hoje. Jesus passava com aquela multidão que nem sabia o que estava fazendo ao lado de Jesus. Mas aquele cego, aquele mendigo, chamado? As crianças sabem o nome dele. Chamado? Bartimeu. Aquele homem reconheceu a voz de Jesus no meio da multidão. Você sabe que quando falta um dos sentidos, os outros sentidos se apuram, né? Você sabia disso? Especialmente quando falta visão. Por quê? Porque a visão é o sentido que nós mais usamos. E na ausência da visão, todos os outros sentidos, eles se sobressaem. Porque no dia a dia, nós deixamos de usar os outros sentidos em detrimento da visão. Eu ouço um barulhinho, eu ignoro o barulho e direciono os olhos, a visão resolve o problema. Alguém me mostra alguma coisa, eu ignoro o tato e olho para aquilo e reconheço o objeto. Eu chego para comer, eu ignoro olfato e paladar, eu meto os olhos na comida. A gente não come com os olhos? E o gordinho é que se lasca, né? Porque o sujeito faz cirurgia bariátrica, mas os olhos continuam enchendo o negócio lá. Mas quando falta isso daqui, experimenta fazer isso em casa um dia. Vende os seus olhos. Não vende do verbo vender, tá?
Vende do verbo vendar. Fique com os olhos vendados por pelo menos 12 horas. E você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai perceber como os ouvidos vão começar a ouvir melhor. Como o nariz vai começar a ouvir melhor também. O olfato vai acender. Os outros sentidos vão acendendo porque você passa a depender deles. Alguém entrega uma cédula, ele não tem olhos para saber que dinheiro é aquele. Ele depende exclusivamente do tato. Eu já fechei os olhos, fiquei metendo a mão num monte de cédula lá. Não vi diferença nenhuma. O nosso tato não é apurado para isso. A nossa audição não está apurada, mas uma pessoa que não tem a visão, especialmente que não tem por muito tempo, como os sentidos vão apurando, e Bartimeu ouviu no meio da multidão a voz de Jesus, ele sabia que era Jesus. Mas ele era cego, ele não podia sair correndo atrás. Mas ao ouvir Jesus, ele entendeu que aquela era uma oportunidade que ele não podia deixar passar. Filho, quantas e quantas vezes Jesus esteve ao seu lado? E você disse, agora eu não preciso. Agora é muito cedo. Eu tenho tempo ainda. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo você tem. Não brinque com o tempo. Ninguém é senhor do tempo. Quando Bartimeu entendeu aquela oportunidade, ele agarrou a chance que ele tinha, e sem poder correr, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava mais alto para abafar o barulho de Bartimeu. Filho, quando você quer tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, tenha certeza de que o diabo vai encher de gente ao teu redor para te atrapalhar. Tenha certeza de que o diabo vai criar todas as condições e circunstâncias para desviar o teu foco, para dizer de que você é indigno, de que você não merece, de que você está fazendo bobagem. O tempo todo eu vejo pessoas que se decidem pelo batismo. E aquelas pessoas das outras congregações, as quais a gente ama e respeita, mas que nunca foram atrás, agora começam a visitar aquela pessoa dizendo, você vai fazer bobagem, o que você está fazendo com a tua vida? Olha lá, aquilo é uma seita, aquele povo é legalista. A multidão começa a gritar com você. Quando você entende que precisa mudar alguns hábitos da sua vida, é aí que o diabo começa a colocar um monte de gente para vir convidar você para tudo que é bobagem. As outras pessoas, perto de Bartimeu, diziam, Bartimeu, cala a boca. Bartimeu, você não. Olha, aquele é Jesus, você não merece, você é cego, você é mendigo, você não merece nada, você não vale nada.
É isso que o diabo faz. Ele joga você no chão, ele joga você na lama e pisa em cima. E quer saber o que mais? Você gosta. Você gosta. Imagina um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, olhar para um cachorrinho dentro de casa e falar: ai, vem cá com a mamãe. Desculpa, gente. Uma coisa é amar e respeitar os animais, mas eles não são a imagem e semelhança de Deus. Entenda. Entenda. Aonde Deus coloca você e aonde você se coloca. Imagine um ser humano abandonar a palavra de Deus para sustentar outra família e abandonar a sua. Imagine um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus escolher entrar no mundo do crime, entrar no vício do álcool, da droga, se desfigurar. O diabo tira de mim e de você a imagem de Deus. E quando Jesus passa, aquele cego começa a gritar desesperado. E as pessoas ao redor dele dizendo: quieto, homem, cala a boca, e a multidão gritando mais alto. Verso 48, muitos o repreendiam. Para que ele fizesse o quê? Para que ele se calasse. Mas ao invés de se calar, o que é que fazia Bartimeu? Eu não entendi. Ao invés de se calar, o que é que fazia Bartimeu? Não, eu não entendi. O que é que fazia Bartimeu? Você entendeu? Filho, não importa o que o diabo faça para afastar você de Deus, grite mais alto. Não importa quanto barulho o diabo faça para desviar sua atenção, grite mais alto. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Não é porque Deus não ouve você. É porque você vai calar o inferno. E no verso 49, a Bíblia diz assim: Jesus parou. Você entende isso aqui? Jesus parou. Jesus parou e disse: chame aquele homem. Jesus tinha uma multidão para atender. Jesus tinha um ministério muito curto. Jesus nunca disse: volta mais tarde.
Jesus nunca disse, liga para minha secretária. Filho, nunca vai haver um chamado seu que vai cair na caixa postal. Nunca vai haver um chamado seu que ele vai dizer assim, olha, eu estou de férias no Caribe e volto daqui um mês. Nunca vai haver um chamado seu que ele diga assim, eu estou em atendimento agora, chame daqui uma hora. Jesus parou por um mendigo cego. E agora, todas aquelas pessoas que desencorajavam Bartimeu disseram o que para ele? Se deu bem, hein, cara? Não foi isso que eles disseram? Vai lá, meu, levanta! O patrão está te chamando. Bartimeu não pensou duas vezes. Jogou a capa dele de lado e correu ter com Jesus. Verso 41. Quando ele chegou para Jesus, vem o momento mais absurdo de toda essa história para mim. 51, obrigado. Depois de tudo isso, Jesus olha para Bartimeu e faz o quê? E pergunta, o que você quer que eu faça? O que você acha? O que você acha que Bartimeu queria? Você já percebeu as perguntas que Jesus fazia? Você entendeu as perguntas que Deus faz para você hoje? Deixa eu te perguntar, Jesus precisava saber? Ou Bartimeu precisava entender? Não é Deus que precisa saber o que. Eu preciso entender o que eu quero. Pastor Amin Rodor, comentando sobre esse milagre na meditação de 2014, ele menciona de um especialista, ele não diz o nome do especialista, que diz que depois de muito tempo sem ver, quando um paciente recobra a visão, a luz dói. Porque ele está acostumado com a escuridão. E a hora que a luz entra pelos olhos, ela dói. Ele não está acostumado a ver. Eu e você estamos acostumados, os olhos, os músculos estão acostumados a trabalhar para controlar a quantidade de luz. O cérebro está acostumado a trabalhar com a informação dessa luz que está entrando para identificar e dizer para a gente o que é essa luz. Mas para alguém, na hora que ele recobra a visão, essa luz dói, ele não sabe o que é aquilo, e os hábitos dele, a maneira como ele sabe enxergar, com as mãos, com os ouvidos, não funcionam mais. Bartimeu queria enxergar, mas enxergar dói.
Por isso tem muito cego que quer continuar cego. Daí que o pior cego não é o que não enxerga. Qual é o pior cego? Ah, você entendeu agora nossa condição espiritual. Tem gente que escolhe continuar em trevas. Tem gente que escolhe continuar sem luz. Só porque não quer passar por aquele processo inicial de adaptar a luz. Mas Paulo diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, que nós não somos filhos das trevas. Somos filhos da luz. Você entendeu isso aqui? Nós não somos filhos das trevas. Somos filhos da luz. Filho, pode ser que você esteja vivendo nas trevas. Pode ser que você venha aqui toda semana e caminhe em trevas. Esteja cego, cegado pelo pecado. Cegado contra a palavra de Deus. E Jesus hoje olha para mim e para você e fala: filho, o que você quer? Dá uma olhadinha na primeira carta de João, deixa esse texto marcado aqui. E abre sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, por favor. Aquelas cartas antes do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1. É mais fácil ir lá para o Apocalipse e voltar um pouquinho. Vai por mim. Primeiro João, capítulo 1, verso 5. A Bíblia diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Que Deus é? Deus é luz. E nele não tem o quê? Treva nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que existe, luz ou treva? O que existe, luz ou trevas? Existe luz. Treva é só ausência da luz. Mas não tem como luz e trevas conviverem. Você concorda comigo? Quando a luz entra, as trevas desaparecem. Você não guarda a treva em lugar nenhum. Essa é a mensagem. Deus é luz. E nele não tem treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, veja, a maioria de nós estávamos aqui sábado passado. E o que você fez a semana inteira? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, fizemos o quê? Desculpa, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu quero apenas que você olhe para você. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará do pecado. Mas, se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Entendeu o recado de Deus para você? Deus não veio aqui para condenar você. Deus veio aqui hoje para curar a nossa cegueira espiritual. Por isso Jesus olha para mim e para você hoje e pergunta: filho, o que você quer que eu faça por você? E eu não sei qual é a sua resposta. A minha resposta, como Bartimeu: Senhor, que eu torne a ver. Você quer ver? Você quer enxergar? Sim ou não? Você quer ter discernimento? Você quer sair das trevas e vir para a luz do Senhor? Filho, o que você quer que eu faça por você? Apenas diga: Senhor, que eu torne a ver. E a resposta de Jesus, ainda no final do verso 41, quando Bartimeu disse: mestre, que eu torne a ver, no verso 52, aliás, Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Entenda, Jesus disse a Bartimeu: vai, porque a tua fé te salvou. Bartimeu voltou a ver, ele saiu das trevas. Mas o relato termina dizendo assim: Bartimeu voltou a ver e fazia o quê? Não foi. Ele tornou a ver, mas não foi. Ele ficou. Porque ele seguia Jesus. É impossível ter um encontro com Jesus e não seguir a Jesus. Filhos, Deus nos trouxe aqui hoje para restaurar a nossa visão espiritual, para abrir os olhos da nossa alma, para mostrar a nossa carência espiritual, para nos tirar das trevas, da escuridão do pecado, para nos trazer diante da luz de Deus. Para isso, a primeira coisa que Ele faz, disse João lá, Ele perdoa os nossos pecados. Feliz aquele que lava os pecados aonde? No sangue do Cordeiro. E então Ele tira as escamas, Ele tira as escaras e restaura a nossa visão espiritual. Ele abre a nossa mente, Ele abre os olhos da alma, para que então eu e você possamos entender e enxergar e conhecer o Senhor Jesus. E a partir do momento, mesmo que digam vá, a gente não vai. Porque conhecer a Jesus, entender esse amor de Jesus, nós vamos seguir a Jesus a vida inteira. Jesus veio aqui hoje e pergunta para cada um de nós: filho, o que você quer que eu faça por você? Você quer voltar a ver? Quantos querem voltar a ver? Quantos querem que Jesus cure a sua cegueira espiritual? Senhor Deus, nós levantamos as nossas mãos aqui. As pessoas que nos assistem em casa levantaram a mão também. Como um símbolo, um sinal da nossa decisão de que nós queremos ser curados pelo Senhor. O diabo colocou um véu que cobre os nossos olhos. As profecias vão se cumprindo todos os dias e a gente não enxerga essas coisas. Nós vamos nos afastando do Senhor cada dia e a gente não enxerga essas coisas. O Senhor berra através da Tua palavra e nós não enxergamos essas coisas. Pior, há uma trave nos nossos olhos e a gente está implicando com um cisco no olho dos outros.
cura, Senhor, a nossa cegueira. Cura a minha cegueira. Nos permita ver a Tua glória. Nos permita ver a Tua face. Nos traga de volta para a Tua luz redentora e salvadora, Senhor. Que possamos Te conhecer cada dia, andar ao Teu lado, caminhar contigo. Que sejamos cada dia mais semelhante a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos restaura. Obrigado porque hoje o Senhor trouxe cura e libertação. Estenda a Tua mão sobre cada um de nós. E derrame Tua bênção sobre todos nós, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.